Bom, diferentemente do Caim Macedo, né, e de todos os seus asseclas, de toda a sua cúpula, que dizem para você não ver os canais de denúncias, né, o nosso canal aqui e os outros canais de denúncia, como o do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Jair Francisco, né, do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão, né, e de tantos outros canais que estão aí no YouTube, você pode ter acesso denunciando a hipocrisia do sistema religioso, né? E esse sistema podre, juntamente com os seus líderes, né? Que são vários, são milhares, mas tem aqueles que estão mais em evidência, né? Como o Caim Macedo, Agenor Truque, Valdemiro Santiago, Silas Malacheia, Valadão, R.R. Suado, ou não é? Aquele lá da Renascer, né? Em quem eu não sei, mas o Valadão e outros que estão por aí, outros fanáticos que existem por aí, né? Nós não fazemos como eles, muito pelo contrário, nós indicamos que você assista todos os vídeos deles, principalmente o do Caim Macedo, né? Nós aconselhamos que você veja o vídeo deles e analise o que é que eles fazem através dessas mensagens malignas que eles passam 24 horas para membros, obreiros, evangelistas, grupo jovem, né? Pastores e o povo em geral, tanto de dentro dos templos religiosos deles, como das pessoas que não vão no templo deles, né? Porque se você não sabe, eles não estão nem aí se a pessoa é cristã, é evangélica, se é de outra religião. O que eles querem é fregueses, né? Às vezes você nem frequenta a religião deles e você tem que ir lá suportar. Muitas vezes você está assistindo um programa de televisão e ali eles entram no meio ali daquela programação e você é obrigado a ficar ouvindo esses hereges falando mentiras, né, em nome de Jesus e tentando atrair você para o templo de Malandrão, né, para os templos deles, né? Então eles estão aí através de rádio, televisão, revistas, jornais, por todos os meios de comunicação, tentando laçar, né, tentando prender as pessoas para que elas possam ir no templo deles justamente com o objetivo de quê? De angariar dinheiro, né? De tirar o dinheiro dessas pessoas. E eles trabalham no sofrimento, né? Eles trabalham com a desgraça, com o sofrimento, né? O Caim Macedo já falou que quanto mais o país na desgraça, para ele melhor, né? Porque aí as pessoas sofrem mais e enchem mais lá o açarpão deles, né? As gaiolas dele enchem, né? E ele trabalha com o quê? Com o sofrimento, com a pessoa que está doente, com a pessoa que está sofrendo, com a pessoa que está depressiva, né? Quando eles verem os dados de depressão no mundo, o que é que eles fazem? Eles não estão chamando a pessoa que tem depressão para que ela se liberte, para que ela seja livre. Não, não é nada disso. É porque eles sabem que o número de pessoas, tanto ricas como pobres, né, que tem depressão é muito grande. Então aí eles verem uma oportunidade de aproveitar-se dessa enfermidade, dessa doença que tem nas pessoas, para poder iludi-las. Quer dizer, eles não se preocupam com o sofrimento das pessoas. O alvo deles é só um, né? Essa corrente do vício aí, né? Que a pessoa diz que a pessoa em 3 segundos fica curada, né? Você vê lá os testemunhos fajutos, né? Que eles colocam, né? E até mandam, depois que faz aquela suposta oração, manda a pessoa cheirar de novo, para ver se a pessoa está com vontade ainda. Eu queria saber onde é que eles arrumam tanta droga ali para colocar ali, né? A polícia devia ver isso, né? E como eu disse no vídeo passado, a primeira coisa que o Caim Macedo faz, sempre que ele termina essa campanha, né, da fogueira satanás, né, da fogueira satânica de Israel no Monte Sinai, a primeira coisa que ele faz logo após essas campanhas, você pode ver aí vídeos de 10, 20, 30 anos atrás, que a primeira coisa que ele faz depois
que o povo vai lá, sacrifica. Eles ficam um ano fazendo a cabeça da pessoa. Aí quando a pessoa vai lá, no famoso altar deles, que de altar não tem nada, porque altar não existe na nova aliança, altar era uma coisa da lei. O que ele faz? Depois que eles batem um ano inteiro na cabeça da pessoa, seduzindo a pessoa, porque uma pessoa está ali, ouvindo um negócio um ano, venha, faça sacrifício, faça sacrifício. Então a pessoa, ela já está induzida, ela vê outras pessoas fazendo, ela acha que ela vai ficar de fora, né? Que ela não será abençoada, né? Então ela vai lá e deposita tudo no dia marcado por eles. Mas você pode ver, uma semana, 2, 3 semanas depois, ele vem através de rádio, televisão, nas redes sociais e começa a pregar sobre maldição, sobre pecado, sobre vida suja, né? Você que está no pecado, você que está numa vida de corrupção, como de conta que eles não vivem na corrupção política, misturado com política, com corrupção, com escândalos, né? Como de conta que eles não vivem nisso? São os que mais vivem nisso, são esses líderes religiosos. E isso é desde o tempo do Senhor Jesus Cristo. Muito antes até do Senhor Jesus Cristo vir a esse mundo, esses líderes religiosos, os sumos sacerdotes, já viviam misturado com os governos daquela época, com os reis, com os príncipes, com os romanos. Eles viviam enfurnados, tendo benécias daquele rei. Ao invés de defender o povo judeu que vivia escravizado pelo povo romano, eles se acoloiavam com os romanos para escravizar mais e mais o próprio povo deles. O que eles queriam ver era o lado deles, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Porque os romanos eram duros com os judeus, né? Mas com eles eram maleáveis. Porque como é que os romanos faziam para não ter rebelião, para não ter essas coisas, para que o povo de Israel, o povo judeu, ficasse sempre submetido a eles, sem dar problemas para eles? Era justamente usando os sumos sacerdotes, os líderes, né? Bancando eles, né? Politicamente, bancando eles em tudo, para que os líderes, os cabeças do povo, como Caifás, que mandou crucificar Jesus, outros e outros, ficassem ali apaziguando o povo, ficassem ali iludindo o povo, porque o povo dava ouvido a eles, porque eles eram os cabeças religiosos. Então, enquanto o povo estava sofrendo, sendo massacrado, eles estavam ali numa boa, né? Além de receber as ofertas do povo, explorar o próprio povo economicamente, eles ainda recebiam dinheiro do governo. É como hoje, é a mesma coisa. Essa gente explora essas pessoas, dia e noite. O povo evangélico é um povo explorado. Não temos nada contra o povo evangélico. Não temos nada contra o povo católico, mas a cúpula da Igreja Católica não presta. A cúpula da Igreja Evangélica, os líderes evangélicos, são piores ainda do que os líderes católicos, né? Então, você pode perceber que toda vez que termina essa campanha, ele vem com aquela vozinha quietinha de serpente e começa a falar. Às vezes você vê um homem desse já de idade, 75 anos, se eu não me engano, quase 80 anos, aí você vê aquela aparência frágil, né? Você fica até como ser humano merece respeito, porque todo ser humano, por pior que ele seja, nós temos que respeitar o ser humano, como pessoa, ser humano de carne e osso, né? Que tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, que é uma criatura. E, inclusive, até pela idade, nós temos que respeitar. Mas você tem que saber que dentro daquele homem, daquele casco velho, porque os canalhas também envelhecem, você tem que entender que ele tem uma trajetória de mais de 50 anos mentindo. Ele é um mitônomo, né? Aquela pessoa que mente compulsivamente, né? Então, como ser humano, merece respeito, mas como homem de Deus, não merece. Como a palavra que ele fala não tem crédito, não merece respeito, porque é uma palavra contaminada, é uma palavra que destrói as pessoas. E ele sabe fazer muito bem isso, porque ele já está há anos distorcendo a palavra de Deus. Ele sabe como distorcer a palavra de Deus. A palavra dele não tem novidade nenhuma. A palavra dele é sempre a mesma.
É sempre o mesmo vinho velho. Não tem crescimento. As pessoas que ouvem isso não têm crescimento. As pessoas que ouvem a palavra dele só ouvem maldição. Só ouvem falar de inferno, de diabo. Aí de vez em quando ele fala o nome de Jesus, que é para as pessoas lembrar um pouquinho de Jesus. Depois ele volta de novo, falando de pecado, né? De inferno, de diabo, de tudo isso, coisas que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus capítulo 6, que nós devemos deixar de parte aquelas doutrinas antigas que Jesus fazia segundo a carne e crescer e ir para o que é perfeito. Você nunca vai crescer espiritualmente enquanto você ficar ouvindo essas mensagens distorcidas da palavra de Deus. Então eu faço questão que você vá aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, e pegue a mensagem que ele deu agora, no dia 18 de dezembro, após o término da campanha de Israel. Ele já deu uma ontem, dia 17, deu outra hoje. Eu quero que você acompanhe ele, né? E você vai ver que ele está falando de maldição, está falando de pecado, está falando de coisas ruins. Por quê? Porque ele sabe que você que fez o sacrifício agora nessa última campanha, que você que sacrificou tudo que você tinha, né? O seu dinheiro, o seu 13º, e agora vai ficar aí sem a ceia de Natal, sem um ano novo, porque você sacrificou tudo, né? Porque ele diz é tudo ou nada, ou dá ou desce, sim ou não, não é assim que ele fala? Sim ou não, ou dá ou desce, ou você dá tudo ou você não dá nada. Então a pessoa fica numa sinuca de bico. Se eu der um pouquinho, eu não serei abençoado. Então, se eu quiser ser abençoado, eu terei que dar tudo. Então, ele tira os 10% das pessoas, né, de todo o salário, de tudo que as pessoas ganham, já levam lá. Aí sobra 90%. Esse 90%, ele obriga praticamente, induz a pessoa a dar tudo, supostamente, para Deus, que não tem nada a ver com isso. Não é? E a pessoa, porque está na ganância, não é? Ele faz manifestar dentro das pessoas uma obra muito conhecida da carne, que é a cobiça. Ele mexe nessa coisa aí, cobiça, né? E a pessoa ali inflamada pela cobiça, é como se a cobiça tivesse quietinha lá, e ele vai lá e aciona essa cobiça através da mensagem falsa na mente da pessoa, né? Falou de Caim. Você veja que tudo o que ele está pregando é para ele mesmo, não é para você. Se você observar, você vai ver que tudo que ele está pregando nessa mensagem agora, do dia 18 de dezembro de 2019, ele está pregando para ele mesmo. Porque tudo aquilo ali, quem faz é ele. Você pode ver aí vários vídeos nos canais de denúncia. Os escândalos que está tendo. Olha lá na África. Procura aí você que é curioso. Veja o que está acontecendo lá em Angola, lá na África. Mais de 300 pastores se levantaram contra eles, porque estão sendo oprimidos, estão sendo maltratados, estão sendo obrigados a fazer vasectomia. Não pode ter filho nem com a sua própria mulher. Ele não gosta de criança. As filhas dele não gostam de crianças, porque elas são estéreis. Elas não podem dar à luz. Então, se elas não podem dar à luz, ninguém pode também. Então, os absurdos que ele fala, que a mulher não deve estudar, porque senão a mulher vai ser melhor do que o homem. Onde se viu isso? Pastores que entram na igreja, jovenzinho, com 15, 16, 17 anos, perdem a vida lá dentro. E quando ele vai se dar conta, já passou 30, 40 anos e ele está lá, velho, não estudou, não teve uma faculdade, não cresceu, não pode ter casa, ele não pode ter nada. Só quem pode ter é a cúpula, que pode ter mansões, que pode ter casa na praia, que pode ter relógios caros, milhões de dólares, empresas, bancos, times de futebol, como ele tem, ele patrocina. Vários times de futebol aí. Tem banco. Para que um pastor quer um banco? Você deveria pensar. Então somos nós que estamos errados, que estamos aqui nos canais de denúncia? Então, voltando ao assunto, quando ele começa a falar de pecado, que tem uma maldição na sua vida hereditária, né?
lá do tempo da sua avó, tataravó, bisavó, trisavó, ou os seus pais, os seus antepassados que veio passando para você, mas que quando você aceita Jesus, essa maldição sai. Isso é mentira. Tudo isso é uma jogada. Tudo isso sorrateiramente ele está colocando na sua mente. Por quê? Você não tem maldição nenhuma. A não ser que você tenha mais de 2000 anos. Porque há 2000 anos atrás, Jesus se fez maldição por nós. Ele não veio aqui brincar. As pessoas têm que parar de ficar brincando com Jesus, brincando com Deus. É melhor você ir brincar com Macedo, com Agenor Truque, com Silas Malachi, com esse pessoal aí, do que você brincar com a palavra de Deus, brincar com Deus, né? É melhor você brincar com ele. Quando ele mandar você dar o sacrifício, você vai lá, leva o envelope vazio, pronto, brinca com ele. Não vai acontecer nada com você. Você vai ficar muito bem. E Deus vai bater palma para você. É isso mesmo, meu filho. Não vá na onda dele não, que ele está mentindo. Isso é um mentiroso, isso é um mitônomo. Isso é um Pinóquio. Pinóquio perto dele perde feio, de 10-0, 100-0. Então, ele está mentindo. Tudo isso, essas maldições que ele diz que está... Por que eu estou na igreja? Ele diz assim que recebeu um e-mail, uma carta de alguém perguntando... Bispo, por que eu estou na igreja? Eu faço tudo direitinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, tá vendo? Porque você fez agora na última campanha tudo direitinho. Você foi lá e depositou tudo. Mas como ele sabe que Deus não aprova esse tipo de coisa, que isso não é da palavra de Deus, que Deus nunca ordenou isso, e por Deus nunca ter ordenado isso, Deus não vai avaliar isso aí, Deus não vai ser o fiador disso aí, e você não receberá nada. Então ele sabe que ele, com a instituição dele, corre o risco de você chegar amanhã e ir na igreja e perguntar ao pastor, ao bispo, por que é que você fez tudo direito e você não recebeu. Né? Então ele já está querendo colocar na sua cabeça que você não recebeu porque tem uma maldição na sua vida hereditária, né? Hereditária, que você está em pecado, que ele quer dizer assim, você fez o sacrifício, fez tudo, mas você tem um erro aí dentro de você, você tem um pecado dentro de você, você fuma, você bebe, você joga, você isso, você aquilo outro, não é? Então você talvez não faz nada disso mais, você é fiel, você não fuma, você não bebe, você não joga, você não faz nada disso, mas ele vai arrumar outra coisa, outro pecado para você, para que você não cobre dele. E quando ele diz, alguém me mandou uma carta, ninguém mandou nada para ele, eu desafio ele a mostrar quem foi o membro que perguntou para ele por que minha vida. Primeiro que ninguém tem acesso a ele. Você tem um e-mail dele particular para mandar? Até o canal de denúncia dele, você vê que os comentários estão lá fechados, para que as pessoas lá não vá cobrar ele. Né? Muitas pessoas podem dar palavrão ali, xingar ele, mas isso existe mecanismo no YouTube que pode ser tirado. Não há motivo para o canal dele estar fechado. Deixa o canal aberto, Caim Macedo, como nós deixamos aqui. As pessoas vêm aqui, criticam a gente, xingam a gente, mandada por eles, porque eles têm agora uma equipe, eles aprenderam com mais de 8.000 pessoas que está nesse governo aí, nada contra o governo. Não, mas é a política, se ele está metido com a política, né? Que estão aí disparando fake news, que sabem fazer isso. Ele pediu ajuda a esse pessoal. E agora montaram uma equipe só para derrubar os canais de denúncias, né? Os canais que estão denunciando eles. Tem uma equipe que trabalha, ganha salário para ficar o dia inteiro aqui, atrás dos canais de denúncias, né? Monitorando os canais de denúncia, denunciando a YouTube, para que o YouTube derrube os canais, para que as pessoas não saibam a verdade. Ao invés deles fazerem isso, por que eles não vêm e desmentem o que nós estamos falando? Porque eles sabem que é verdade, que não podem desmentir o que nós estamos falando. Então, aprenda. Eu faço questão que você vá no canal dele assistir o que ele está falando. Então você vê aquele homem com aparência simples, né? Aquela coisa, né? Uma pessoa tão, né? E você fica até assim, não é possível. Não é possível que um homem desse esteja me enganando, né? Você tem que entender que ele faz isso desde novinho, desde os 25 anos, 20 anos, que ele faz isso.
Aquela mente ali é a mesma de quando ele começou. Só o corpo que está envelhecendo. Mas a mente está cada dia mais gananciosa, né? Está cada dia mais insaciável. É o lobo voraz, né? É o que Jesus disse. É os lobos disfarçados de ovelhas. Túmulos caiados, que por fora tem uma aparência humilde, simples, mas que por dentro são lobos roubadores. Como é que o lobo pega a ovelha? Ele fica ali espreitando, né? Fica escondidinho, né? Depois ele vem e dá o bote. Então, meu amigo, tudo que ele está falando nesse vídeo, agora do dia 18 de dezembro de 2019, ele está falando para ele mesmo. Se existe alguma maldição, existe nele. Porque a Bíblia diz que todos, pois, que praticam as obras da lei, estão debaixo de maldição. E o que é que ele pratica dia e noite? Ele pratica e leva as pessoas a praticarem. Viver debaixo da lei de Moisés, né? Praticando heresias, idolatrias, templo de malandrão, e as pessoas adorando a arca. Né? Veja aí quantos vídeos tem aí. Você vê o povo de Deus totalmente cego, adorando um caixão de madeira. Né? Aquilo é idolatria. Ele orando na frente do caixão de madeira. Aí depois ele diz, não, isso aqui é só um símbolo. Não, não é símbolo, não. Ele desperta essa obra da carne, que é outra obra da carne. Idolatria. Uma das obras da carne também é idolatria. Todo tipo de idolatria que você imaginar é da carne, do homem. São obras da carne, né? E você veja que um homem desse não tem a mínima noção de quem é Deus. Aliás, é um anticristo, é alguém que prega contra Cristo. Quando ele prega que você está em pecado, ele está tentando fazer de Jesus um mentiroso. E mais, dizendo que do próprio Deus é mentiroso, né? Se o próprio Deus mandou o seu filho, e a palavra de Deus afirma que ele tirou os nossos pecados, levou sobre si, sobre aquele corpo, ele se fez maldição em nosso lugar, ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando vem um indivíduo desse em pleno século XXI, dizendo que você está em pecado, ele está dizendo que Jesus não tirou os seus pecados. E se Jesus não tirou os seus pecados, muito menos o dele. E se ele está em pecado, se você está em pecado, se nós ainda estamos em pecado, então não tem ninguém salvo. Né? Você devia pensar, né? Então não tem razão para você estar fazendo sacrifício, cantando louvores, fazendo oração, fazendo nada, porque Deus não aceita louvor de pecador, oferta de pecador, sacrifício de Monte Sinai de pecador. Deus é santo, é separado do pecado. Você jamais irá morar com Deus, porque Deus não habita com o pecado. Deus é o Deus Todo-Poderoso, luz inacessível, santo. Entendeu? Então tudo isso que ele está falando para você é heresia. Tudo heresia. O que ele quer é que você não vá encher a paciência dele, nem dos bispos dele, nem dos pastores dele, nem da igreja, após você ter dado tudo. Porque você vai ver, você não deu tudo agora? Então vamos ver. Você vai ver. Daqui a 6 meses eu quero ver. Daqui a 1 mês eu quero ver. Nem precisa ver nada disso, você não vai receber nada. Então ele já está preparando. Para quando você chegar lá e cobrar do bispo, cobrar do pastor, pastor, eu fiz meu sacrifício, eu dei o meu tudo. Você que é obreiro aí deveria fazer isso. Ô pastor, eu dei meu sacrifício, eu sacrifiquei, dei tudo, dei meu salário, dei tudo. Entendeu? Vendi minhas coisas em casa, vendi tudo que eu tinha em casa, vendi meu gato, meu papagaio, meu cachorro. Eu depositei tudo nessa campanha. Por que eu não recebi nada? Faça essa pergunta. Você que já está há 40 anos aí fazendo campanha, faça essa pergunta. Que eu tenho certeza que qualquer bispo ou pastor de qualquer igreja aí vai dizer a você, você ouviu lá o Macedo? O Caim Macedo? Você deve estar em pecado. Você não fez direito. Você tirou 10 mil do banco, mas deixou uma moeda de 5 centavos lá. Então, por causa daquela moedinha, né, Deus não te abençoou. Então, meu amigo, abra os seus olhos. E ele agora vai fazer uma bateria de pregações só falando de pecado. Aí depois que você esquecer do Monte Sinai,
Aí o que é que ele vai fazer? Depois que ele falar de pecado, ele ainda vai pegar o gancho dessas pregações dele lá no final para dizer a você, olha, então para você se livrar da maldição, né? Para você se livrar dos seus pecados, você tem que ter o Espírito Santo. Aí ele vai começar a fazer a venda, o leilão do Espírito Santo, que para você ter o Espírito Santo, você tem que sacrificar. Né? Que na vida é tudo sacrifício. Né? Então, meu amigo, quem viver verá. Preste atenção no que ele está falando. É o que eu digo a você. Aqui nós estamos anunciando a palavra de Deus. Mas por que não anuncia só a palavra de Deus? Parece que nós estamos condenando, fazendo intrigas, jogando. Não. Por que não? Outro dia uma pessoa falou, por que vocês não pregam só a palavra de Deus? É justamente isso o que eles querem. Se existe uma pessoa que denunciava dia e noite esses líderes religiosos, era o Senhor Jesus, era o próprio Jesus. Os próprios apóstolos já denunciavam naquela época. E ainda deixou uma palavrinha para hoje. Veja lá o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro lá, se eu não me engano, em 2 Pedro, o que é que o apóstolo Pedro diz? O apóstolo Pedro já falou dos dias de hoje, que haveria dias que os homens, movidos por ganância, faria do povo de Deus comércio. Faria o quê? Comércio. Quem que está falando isso? O apóstolo Pedro. Você crê que o apóstolo Pedro é um homem de Deus? Então, ele já avisou desde aquela época. E é o que você vê aí. Eles vendem tudo. Entra no templo dele para você ver lá. Eles vendendo arca, vendendo livros, CDs, tudo. Eles têm empresa de tudo. Assim como também o sistema católico também tem. Repito, nada contra os evangélicos, nada contra os católicos. Mas a cúpula desse sistema religioso, tanto do católico como do evangélico, está perdido, está contaminado. Não podem mais falar a verdade para vocês, para mim, para você, para ninguém. Porque eles levantaram tudo isso em cima da mentira. O império deles foi construído sobre a mentira, de modo que eles não podem mais falar a verdade para ninguém. Então, se eles não vão falar a verdade nunca para vocês e nem vão se arrepender, a única maneira é você abrir os seus olhos, vir para a graça de Deus e sair imediatamente desse sistema religioso e não ouvi-los mais. Você tem que desligar-se desses homens, da mensagem deles, das mensagens malignas deles. Porque enquanto você estiver sendo bombardeado na sua cabeça com essas mensagens, você está perdido. Enquanto você deixar eles bombardear a sua mente com mentiras, com heresias, com falsas doutrinas, assim como Caim deu uma paulada na cabeça de Abel. Veja que Caim não bateu nas costas, nas pernas. Caim bateu na cabeça de Abel, para que o irmão não tivesse a mínima condição de sobreviver. É isso que eles fazem 24 horas por dia, dentro dos templos deles, em rádio, televisão, Facebook, YouTube, 24 horas batendo na sua cabeça. Meu amigo. E talvez você diga assim, poxa, eu sou uma pessoa de idade, eu não tenho filho, não tenho família, não tenho ninguém, sou uma pessoa aposentada, sou sozinho no mundo. A gente entende isso, que muitas vezes as pessoas não têm para onde ir e ela se sente bem, porque ali tem muita gente, fez amizades ali dentro do templo, né? Dentro da igreja, entre aspas, que não é igreja, é empresa. Às vezes a pessoa está tão acostumada ali, tem pessoas solitárias nesse mundo, homens, mulheres, né, que estão de idade, que não tem ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem nada, e essas pessoas ficam apegadas ali. Bom, eu ouvi a verdade, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho nesse mundo? Pelo menos eu tinha aqui as amigas, os amigos aqui. Você pode, amigo, continuar. Eu entendo você, psicologicamente, eu entendo você humanamente falando. Mas você pode continuar tendo seus amigos da igreja, né, da suposta igreja, sem precisar estar aí fazendo votos, campanhas, sacrifícios, ouvindo essas mensagens deles. Venha ouvir aqui a Palavra da Graça. Tem muitos canais. E aqui nós somos seus amigos. Se você precisar de alguma coisa, pode mandar uma mensagem para mim, para o Alfredo Paulo, para o Jair Francisco, para nós que estamos aqui, o Davi Vieira. Nós estamos aqui para te apoiar.
Mas se você precisa de calor humano também, os seus amigos não vão deixar de ser seus amigos. Continue, né? Com as suas amizades, mas você não é obrigado a ficar dentro desse sistema religioso sendo explorado 24 horas. E ainda mais, você pode fazer muito mais amigos. Você que tem a palavra de Deus, que é uma pessoa de Deus, você pode visitar um asilo. Tem tanto asilo aí, tanta pessoa querendo receber uma visita, querendo amizade, olha. Tem tantos centros comunitários onde você pode fazer várias amizades. Você pode ir para hospitais, visitar pessoas, olha, pegar ali umas amigas, visitar pessoas. Quantas pessoas estão precisando de você? E você está aí, achando que não tem mais nada no mundo. Não, tem muita coisa boa no mundo. Né? Você que é sozinho nesse mundo. Né? Eu entendo você. Você diz, olha, eu até sei que o senhor está falando a verdade. Mas eu vou para onde? Eu vou da minha casa para a igreja, da igreja para casa. Eu não tenho ninguém. Eu preciso ter amizade. A gente precisa disso, porque um precisa do outro. Mas nós estamos aqui e aconselhamos a você. Tem tantas casas de senhoras aí, tantos asilos, tantas comunidades onde as pessoas se juntam para fazer exercícios, para conversar, para costurar, para fazer artesanato. Tanta coisa, você vai estar muito mais feliz do que estar sendo oprimido dentro de um sistema religioso desse. 24 horas. Então, meu amigo, abra os seus olhos. E mais, eu quero lhe dizer que Deus, que é o principal, mesmo que você seja uma pessoa sozinha, pode ter certeza que você não está sozinho. O Espírito de Deus está aí, habitando dentro de você, e mais, milhões e milhões e bilhões de anjos ao seu redor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a palavra de Deus possa correr livre, leve e solta por esse mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Ah, não se esqueça de assistir o vídeo dele, agora, dia 18 de 2019. Um grande abraço a todos.